Quando Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele foi aos céus, quando ele chega aos céus, a Bíblia diz que Jesus agora ele tem 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. Vamos ler alguns versos para nós entendermos o que significa isso, porque a Bíblia descreve Jesus após a ressurreição dessa maneira. E nós descobrindo o que significa os 7 chifres, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus, nós também vamos entender uma outra parte da Bíblia, que diz que Jesus não sabe o dia da sua volta a essa terra. Então vamos ler vários versos para nós entendermos melhor o que significa esse verso que diz que Jesus tem 7 chifres, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 5, verso 6, descreve o exato momento em que Jesus chegou aos céus após a ressurreição. E diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui ele descreve Jesus, o cordeiro, que acabou de ser morto, chegando aos céus. E a Bíblia agora vai descrever ele como tendo 7 chifres, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus. Para nós entendermos o que significa isso aqui, nós vamos ter que ler um verso lá em Filipenses. Filipenses 2, verso 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que Jesus Cristo subsistia na forma de Deus, cheio de glória, cheio de resplendor, lá nos céus. Mas, quando ele soube que as suas criaturas iam precisar de um Salvador, olha o que ele fez. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus não ficou apegado, ele não se importou com a sua forma de Deus, cheia de glória e resplendor nos céus. Olha o que ele fez. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele está dizendo que Jesus se esvaziou da sua glória, do seu resplendor, que ele deixou de lado os seus poderes divinos. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus Cristo estava no céu, cheio de glória e resplendor, reinando como Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele viu que suas criaturas, nós, íamos precisar de um Salvador, ele se esvaziou da sua divindade, ele deixou de lado os seus poderes de Deus Todo-Poderoso, de Deus onisciente, onipresente, e ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, de servo humilde, tornando-se em semelhança de homens. Então Jesus, quando ele veio a essa terra, ele se fez semelhança de homens. Ele não se fez igual a homens, ele se fez semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, então ele se fez em corpo de carne, com a semelhança dos homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus estava no céu, cheio de glória e resplendor, com todos os seus atributos, como Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Mas a Bíblia diz que ele humildemente se esvaziou da sua divindade para poder vir a essa terra em semelhança de homens. Ele se fez carne e osso e se entregou à morte, voluntariamente, à morte de cruz. Então, quando Jesus veio a essa terra, ele teve que se esvaziar de toda a sua divindade.
Nós sabemos que Jesus foi o único homem totalmente pleno, cheio do Espírito Santo. E muitos dos seus poderes de Deus, ele abriu mão nos céus, deixou de lado e veio a essa terra como um homem, mas como um homem humilde. Ele foi o único totalmente cheio e pleno do poder do Espírito Santo, pelo qual Jesus fazia vários milagres, ressuscitava pessoas. E quando Jesus se fez à semelhança de homens, humildemente, olha só o que a Bíblia vai falar, ou melhor, olha só o que ele mesmo vai afirmar a respeito dele. Em Mateus 24:36, Jesus fez uma declaração: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está falando aqui da sua vinda, do seu retorno, a segunda vinda. Ele está declarando que nem os anjos sabem o dia e a hora da vinda de Jesus, e nem mesmo ele, somente Deus Pai. Por que Jesus está fazendo essa afirmação que nem ele sabia o dia e a hora da volta dele? É porque aqui Jesus estava na terra, ele tinha se feito à semelhança de homens, e ele tinha deixado de lado, ele se esvaziou da sua divindade, da sua onisciência, onipresença e onipotência. Por isso que nesse momento que ele estava na terra, ele afirma que ele não sabia o dia que ele retornaria, somente Deus Pai. Mas será que Jesus, até hoje, ele não sabe do dia, o dia e a hora do seu retorno a essa terra? Apocalipse 5, verso 6. Jesus morre e vai aos céus. E quando ele chega aos céus, a Bíblia diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, quando ele chega aos céus após a ressurreição, a Bíblia diz que ele tem 7 chifres. 7 na Bíblia é um símbolo da perfeição e totalidade. E chifres? Vamos ler em Apocalipse 17:12 o que significa chifres. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, chifres significa reis que ainda não têm reino, ou seja, são reis que têm autoridade de reis, mas são reis sem reino, então eles têm somente o poder de reis. Então, chifre significa poder de reis. Voltando aqui em Apocalipse 5, verso 6, quando Jesus chega aos céus, a Bíblia diz que ele tem 7 chifres. 7, totalidade. Chifres, poder. Ele entra nos céus e a Bíblia diz que ele se torna o todo-poderoso novamente. E aí diz que ele tem também 7 olhos. Vamos ver o que significa olhos em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, olhos é um símbolo de onisciência, que ele vê tudo em todo lugar. Ele contempla os maus e os bons em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo que significa onisciência, também significa onipresença, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Também estão presentes. Ele não somente vê tudo, como ele está em todos os lugares. Então, os olhos é um símbolo da onisciência e onipresença de Deus. Então, Jesus chega aos céus e a Bíblia diz que ele tem 7 chifres, se torna o Todo-Poderoso, e agora também tem 7 olhos, ou seja, ele se torna novamente o onisciente. 7 é todo, olhos é ciência e também é um símbolo de presença. Ele se torna onisciente e onipresente novamente. Olha só, Jesus está se enchendo novamente da sua divindade após a ressurreição.
E diz também, como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus estão em Isaías 11, versículo 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Então, os 7 Espíritos é toda a divindade que se manifesta mais uma vez em Jesus Cristo. Ele se enche de toda a sua divindade novamente quando ele chega aos céus. Apocalipse 5, verso 6. Então aqui descreve a volta de Jesus aos céus. Quando Jesus veio a essa terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade e se fez a semelhança de homens. Mas aí então Jesus morre, ressuscita e volta aos céus. E quando ele volta aos céus, após ele morrer na cruz, a Bíblia diz que ele tem agora 7 chifres, se torna todo-poderoso novamente. Tem 7 olhos, se torna onisciente, onipresente. E os 7 Espíritos de Deus, que toda a divindade se manifesta novamente em Jesus Cristo. E novamente Jesus está nos céus, mesmo em corpo de carne, mas ele tem toda a divindade manifesta novamente nele. Ele se tornou novamente o Deus Todo-Poderoso. E como um Deus onisciente, onipresente, agora com certeza Jesus sabe o dia e a hora da sua volta a essa terra. Quando Jesus afirmou que ele não sabia, ele tinha se esvaziado dos seus atributos divinos e ele estava na terra na forma de um homem, mas agora a Bíblia diz que ele está nos céus novamente, cheio de glória e resplendor. E é esse Senhor que vai voltar para nos buscar. Amém.